os brasileiros que têm interesse em entrar na Argentina precisam averiguar com as autoridades argentinas os documentos necessários. Que são? Né, de você olhar pra cara de alguém e falar, essa pessoa acho que não é turista. É o quê? Então também já coloca aí um caráter racista, discriminatório, xenofóbico. Vocês podem me ver às vezes na Rede TV, que eu faço alguns trabalhos audiovisuais. Amanda Cotrim, que é nossa colunista agora aqui no UOL. Bom, atualmente eu tô como correspondente do UOL aqui em Buenos Aires. Fui premiada com uma foto que eu fiz das avós da Praça de Maio e sou fotógrafa no El País. O jornalismo, ele precisa ouvir fontes oficiais, mas não só fontes oficiais. O que você conseguiu apurar desse termo falso turista? Tem realmente uma motivação política por trás de tudo isso? Estão expulsando brasileiros no aeroporto como falsos turistas. E aí começou a minha investigação. E aí a apuração descobriu que... Parece até que é um bandido internacional. Foi o que disseram, eu me senti como uma bandida, eu era escoltada até o banheiro, eu não consegui falar com a minha mãe, depende, porque se o brasileiro agora tem que apresentar o visto de estudante, as companhias aéreas estão pedindo, antes do sujeito embarcar no guichê, só vai conseguir sair do Brasil se apresentar. Amanda, essa notícia que você publicou na UOL, falando sobre os brasileiros barrados aqui na chegada de Buenos Aires, eles não puderam entrar em Buenos Aires, fez um sucesso danado, chamava Argentina barra entrada de brasileiros ao alegar que fazem falso turismo. Como é que foi essa matéria? Como é que você teve ideia de fazer essa matéria? No dia 30 de janeiro, eu recebi uma mensagem nas minhas redes sociais de um estudante de Rosário, estudante de medicina brasileiro, desesperado, dizendo: estão expulsando brasileiros no aeroporto e me mandando documentos de brasileiros que estavam sendo expulsos como falsos turistas. E eu falei assim, como assim? Do que se trata? Ele falou, você tem o contato deles? Eu quero falar com eles, né? Não tenho, mas tenho o contato de uma advogada que está representando um deles. E aí começou a minha investigação. Primeiro me chamou a atenção a nomenclatura, né, falso turista, e aí eu fui investigar se tratava de um caso isolado, ou seja, algo pontual de um passageiro que teve dificuldade de entrar na Argentina, ou se isso estava acontecendo com mais pessoas, e aí investigando a gente foi encontrando outros casos de brasileiros, também no dia 30, antes do dia 30, depois do dia 30, e quando a gente começou na investigação, a gente foi vendo casos que também não eram só com brasileiros, e aí a apuração descobriu que, além de brasileiros, outros estrangeiros também estavam tendo acesso ao ingresso no país limitado. E aí veio, então, a apuração para entender o lado do governo argentino, se tinha tido alguma mudança na normativa, se tinha sido alguma determinação nova. E a informação que a gente foi apurando é que a norma não mudou. E o que a gente foi constatando, então, é que o que mudou foi a interpretação da norma, a prática migratória, né? A gente até queria, na matéria, deixar bem claro, né, que essa mudança no modo como os agentes migratórios estavam praticando as leis e os acordos também tinha uma relação com a mudança de governo, porque essa é uma prática que vinha acontecendo nos últimos 2 meses, que é compatível com a nova gestão do governo de Javier Milei. Foi a partir daí dessa denúncia que me chegou pela rede social, e aí eu entrei em contato com a advogada e aí começou a investigação. Sim, uma coisa que me chamou a atenção é que a prática, né, de dificultar a entrada de estrangeiros, não só dificultar, mas como de fato impedir, como a gente viu que aconteceu com várias pessoas, foi mais motivado para os estrangeiros latino-americanos. Muito embora na reportagem apareça, né, até a figura de um jornalista alemão, mas de maneira geral já tinha acontecido até a expulsão, que aí foi um caso um pouco diferente, de um repórter chileno que estava em solo argentino e foi deportado. E outra coisa que me chamou bastante atenção, que você sinalizou logo no início aí da sua fala, foi o fato da nomenclatura de falso turista, que depois motivou uma série de reportagem onde ficou explicado que esse termo era usado na época da ditadura
aqui da Argentina. É isso mesmo? O setor de imigração, que é sobre o controle do Ministério do Interior, eles nem contestaram a questão de ser da ditadura militar ou não o termo. Eles simplesmente te dão a resolução e falam, olha, o termo falso turista é justificado por essa resolução. E aí a gente até coloca isso na reportagem, o link para a pessoa ler o que significa. E a própria tese, o próprio sentido, a própria ideia de falso turista, ela é criada num contexto político em que o país queria se proteger de todas as pessoas suspeitas e que geralmente eram latino-americanos, pessoas que não fossem percebidas como turistas, o que é muito abstrato, muito subjetivo, né? De você olhar para a cara de alguém e falar, essa pessoa acho que não é turista. É o quê? É uma pessoa não branca? Então também já coloca aí um caráter racista, discriminatório, xenofóbico. Obviamente que isso não é o governo que está dizendo, isso é uma teoria defendida pelos advogados que eu entrevistei, que são especialistas nas questões migratórias, que não é de agora, né, mas que são de anos aqui no país. Quando a gente começou a investigar, a gente percebeu que não eram só brasileiros. Como a gente estava comentando anteriormente, eram estrangeiros, ou seja, essa restrição, digamos assim, antes os governos anteriores, a gente pode interpretar que faziam vista grossa ou não levavam ao pé da letra, e que com esse governo as restrições aumentaram. Não é que a lei mudou, a norma mudou. Eles faziam exatamente vista grossa, porque, de fato, né, vamos pegar os brasileiros como exemplo, né? Dentro do Mercosul e a partir dos tratados que foram assinados ao longo dessa relação binacional e até envolvendo outros países, os brasileiros sempre foram beneficiados pelo acordo, pelo Tratado Internacional, para que eles pudessem morar, estudar, trabalhar aqui na Argentina como se argentinos fossem, desde que eles tirassem o DNI. Inclusive, nós brasileiros temos até a possibilidade de fazer o nosso DNI com um trâmite mais favorecido que já nos leva direto à residência permanente, né? Que até muita gente não entende, permanente quer dizer que vou ter que morar para sempre, não. Mas é uma permanência de 25 anos, não precisa passar por uma residência transitória como pessoas de outras nacionalidades, né? A Direção Nacional de Migrações fazia vista grossa porque, sim, em última análise, existia uma lei com hierarquia superior, porque isso em direito é assim, que já permitia que aquele brasileiro no futuro viesse a se radicar. Por que eles iam pedir a passagem de volta, né? Então eles faziam realmente vista grossa. Sabe quando foi a época que eles deixaram de fazer essa vista grossa? Na época da pandemia, quando tinha algumas exceções para você entrar no país, eles pediam a passagem de ida e volta, que também não é nenhuma novidade, é o round trip, né? A maioria dos países pedem isso, né? Os Estados Unidos pede isso. Vai tentar entrar nos Estados Unidos sem ter a passagem de volta, não importa o visto que você tenha. É importante dizer que na reportagem a gente teve contato com pessoas que disseram no setor de imigração que vieram fazer turismo e pessoas que disseram que vieram estudar. As pessoas que disseram que vieram fazer turismo alegam que tinham toda a documentação, RG, passaporte, mas eles foram barrados porque não tinham a passagem de volta. Isso surpreendeu eles justamente porque não era uma prática. A gente tem milhares de turistas brasileiros todo o tempo. Em 2023, dados do Ministério do Turismo diz que 20% dos turistas estrangeiros que entraram na Argentina eram brasileiros. Então, é um fluxo muito grande e isso não era comum. Até porque a pessoa pode vir fazer o turismo dela aqui em Buenos Aires, depois ela sobe para Mendoza, cruza para o Chile, e muitas vezes ela volta para o Brasil. Volta pelo Uruguai. Volta pelo Uruguai, volta de forma terrestre pela Porto Iguaçu, de repente ela vai para as cataratas depois. Então, assim, isso não era uma prática, não era comum. E até por isso essas pessoas que eu entrevistei disseram que não tinham a passagem de volta, então elas tiveram que retornar ao Brasil. Mas agora o comunicado é que, dentro do exigido legalmente, a passagem de volta consta como item. Inclusive o consulado brasileiro já se manifestou. Sim. Você poderia comentar rapidamente, só para que quem estiver assistindo, né, que é o seu caso, aliás, se você está assistindo essa nossa entrevista, peço para que você se inscreva no canal,
Quantas pessoas assistem ao meu canal semanalmente, todo domingo tem vídeo novo no canal e ainda não está inscrito? Será que é seu caso? Então se inscreve, já ativa o sininho das notificações e se você estiver gostando do nosso bate-papo, dá um like, você não faz ideia de como isso ajuda o canal e a mim pessoalmente. E aí, Amanda, quais são os requisitos para entrar? Então, de acordo com o governo argentino, se você vai entrar com o objetivo de fazer turismo e gozar do período de 90 dias no país, você deve ter RG ou passaporte. No caso, se você for brasileiro, você não precisa de um visto de turista, né? Não existe esse papel visto. Você entra com o RG e o passaporte e você precisa ter a passagem de volta. Também é importante a orientação sobre comprovante de residência em hospedagem e também comprovante de dinheiro de que você pode se manter no período que você vai estar, seja um mês, 15 dias, e vai ter dinheiro para isso. Né? Isso acontece em todos os países do mundo, né? Quando a gente entra em um lugar, eles vão pedir, tá bom, você vai ficar aqui, mas por quanto tempo e qual é a renda que você vai ter. Então, essa é a exigência oficial. Que sempre existiu, mas que não era uma prática. E que agora sim. Tanto isso que agora as companhias aéreas estão pedindo, antes do sujeito embarcar no guichê, eles pedem, só vai conseguir sair do Brasil se apresentar passagem de volta. Você sabe por que eles fazem isso? Porque no direito aeronáutico, né, principalmente na parte internacional dessa prática jurídica, a empresa aérea ela é responsabilizada, porque em última análise ela é o primeiro fiscal. Então, se por acaso um passageiro chega no destino e ele não tem condições de entrar na fronteira, a passagem de volta dessa pessoa que é deportada, ela é às custas da própria empresa aérea. Nossa, isso é muito importante que você está dizendo, porque isso também reforça a reportagem no sentido de que não era uma prática. Tanto não era uma prática que as companhias aéreas não pediam, não exigiam a passagem de volta. Tem algumas turistas que eu entrevistei, não entrou na matéria essa parte, porque a gente estava focalizando nos outros casos, mas elas comentaram que assim, elas entram como turistas, mas elas não são esse turista tradicional, que vai vir descansar, passar férias e ir embora. São nômades digital, ou pessoas que estão, vivendo um tempo, depois vão para outro lugar. Então, entraram na Argentina em outubro, não tiveram essa exigência da passagem de volta, ficaram aqui os 3 meses que correspondia. Gostaram, foram para o Brasil passar festas, descansar, e na hora que elas retornaram, em janeiro, se eu não estou enganada, em fevereiro, tiveram 2 grupos, aí a companhia aérea pediu a passagem de volta no Brasil. A Gol e a Aerolíneas Argentina. E a gente teve acesso aos comunicados da companhia aérea mostrando, por exigência do governo argentino, a partir de dezembro do ano passado, de 2023, é exigido a passagem de volta. Isso também é mais um documento que mostra que, apesar de ser uma normativa, ela não era uma prática. E essa é a notícia, a mudança nas exigências e a mudança no modo das políticas migratórias mesmo. Mudança na maneira de ver, porque até esse comunicado das empresas aéreas é falacioso, porque assim, a exigência sempre houve. E eles não fiscalizavam porque isso na prática não era exigido. Então, a empresa aérea, para encurtar a conversa, diz assim, olha, é uma exigência do governo argentino. E o governo argentino, por sua vez, diz assim, não. Sempre existiu. Eu não estou inventando nada, sempre existiu, só que nunca foi observado antes. E o que isso causou? Causou dezenas de histórias traumatizantes para as pessoas com as quais eu entrevistei. Pessoas que tiveram sonhos interrompidos, jovens que vieram estudar e tiveram que voltar para casa e todas as economias tinham colocado nesse sonho, investido nesse sonho, porque além das pessoas que disseram que foram fazer turismo e porque não tinham a passagem de volta, tiveram que retornar para o Brasil, também teve um grupo, e esse era o maior grupo, de pessoas que disseram no setor que vinham estudar, ou seja, não disseram que vinham fazer turismo e foram barrados como falso turista
com a justificativa de que, na verdade, eles estavam indo estudar em universidade, sendo que essa era a verdade, eles realmente disseram isso. Segundo as pessoas que eu entrevistei, eles tinham documento na matrícula da faculdade, porque aqui na Argentina, na faculdade particular, você consegue fazer a matrícula antes. Então, tinha a matrícula, tinha comprovante de hospedagens em residência estudantil, cartão de crédito, ou seja, comprovante das assessorias estudantis, enfim, vários documentos em que eles diziam, não, eu vim estudar. Não, mas para você estudar, você precisa do visto de estudante, que também é uma coisa que não era exigida. Só que na ata de expulsão, a justificativa era falso turista. E algumas atas bastante contraditórias, porque dizia que era falso turista, mas reconhecia que a pessoa tinha apresentado matrícula na faculdade, os documentos, não sei o que lá, mas que tinha que ter o visto de estudante. E, bom, situações bastante constrangedoras, de muitas horas no setor de imigração, trancados em uma salinha sem poder... Não pode nem ir ao banheiro, tem que a escolta vai junto. Aham. Mas isso é uma prática, até quando tem voos, por exemplo, se você vai para um outro país que tem uma escala e você não tem visto para aquela escala, isso aí em direito aeronáutico é possível. Mas é constrangedor do mesmo jeito. Constrangedor, e a pessoa não consegue se comunicar com ninguém. Parece até que é um bandido internacional. Foi o que disseram, eu me senti como uma bandida, eu era escoltada até o banheiro, eu não consegui falar com a minha mãe, eram jovens de 18, 20 anos, às vezes a primeira viagem internacional, nunca tinha passado por essa experiência de imigração, por exemplo. Então, situações assim de humilhação. E tem até uma advogada que eu entrevistei que representa uma das brasileiras, dizendo que escutou, e aí a gente não consegue provar porque não tem testemunhas, mas a gente relatou o que ela escutou, dizendo que os funcionários disseram, olha, essas mudanças vêm de cima, é uma ordem de cima, a gente não quer estudante latino-americano aqui. De novo, recaindo sobre os latino-americanos, né? Claro. E aí a questão do falso turista, para completar, a reportagem conversou com diversos advogados, tem o Pablo Seriani, que ele é do Comitê de Direitos Humanos da ONU, para questões migratórias especificamente, e o Diego Morales, do Centro de Estudos Legais da Argentina, e eles explicaram que o termo falso turista é um termo que estava presente durante a ditadura militar argentina, o Estatuto de Estrangeiro na época, que era usado como uma forma de segurança do país, né? Seja para questões de terrorismo, seja para questões econômicas, e que esse termo, segundo eles, foi ultrapassado com os acordos Mercosul e o acordo bilateral Brasil-Argentina, e também com a própria lei de imigração da Argentina de 2002, que tem uma outra interpretação sobre o ingresso, o trânsito e a permanência de estrangeiro. Essa lei de 2002, inclusive, ela tem uma outra interpretação do que é migração em si. Pois é. Ela não diz que migração é uma decisão que tenha que ser tomada a priori. A migração, ela acontece durante o processo. Eu, por exemplo, no meu canal, sempre orientei as pessoas que, se visitarem a Argentina e se gostarem, elas podem, no meio da viagem, falar assim, quer saber? Acho que eu vou ficar morando aqui. É isso também o que contempla o acordo bilateral Brasil e Argentina, que dá ao brasileiro esse status especial para ele poder decidir, e o argentino também que quer ir para o Brasil, ficar, se estabelecer, trabalhar, estudar, sem ter que justificar isso a priori. Exato. Essa é a questão. Eu não preciso por dizer, isso, eu vou trabalhar por isso que eu estou imigrando, ou eu vou estudar por isso. Não, eu vou porque eu tenho esse direito, e durante o período de 90 dias que eu posso permanecer no país, eu tramito a minha residência se eu quiser. Se eu não quiser, eu prorrogo por mais 90 dias e fico saindo e voltando, porque isso também não é ilegal. Também não é ilegal, exatamente. Existe essa possibilidade de você renovar, né? E também existe a possibilidade, aliás, é o que é mais comum,
que a pessoa faça a migração, que é a radicação pelo sistema Radex, que é um sistema online de fácil acesso, que inclusive verifica seu IP. Não dá nem para fazer do Brasil. Se você quiser fazer do Brasil sua radicação pelo sistema Radex, ele vai verificar que o seu IP está no Brasil, que você ainda não deu entrada na você não pode fazer. Não pode. E era essa também uma das justificativas das estudantes que foram barradas, porque dizia assim, você precisa da matrícula da UBA, porque ela ia estudar especificamente na UBA. Só que a UBA você só pode fazer a matrícula se você estiver em Buenos Aires. Você não consegue fazer antes. Exatamente. Inclusive, a UBA faz essa exigência. A UBA, volta e meia, ela muda um pouco as exigências, né? Mas ela é uma faculdade massiva, aberta, e isso quer dizer que ela é aberta para estrangeiros, né? E gratuita, né? Apesar de agora ter essa possibilidade da faculdade cobrar de pessoas que não tenham a residência permanente, que nem seria o caso dos brasileiros, né? Porque depende, porque se o brasileiro agora tem que apresentar o visto de estudante, ele já não tem uma residência permanente aqui. E aí, enquanto não sai a residência permanente dele, talvez ele tenha que pagar. se ele tiver o visto de estudante... Vamos pensar, se ele entra como visto de estudante, que é a exigência agora, ele ingressa na faculdade com o visto de estudante, significa que ele tem uma permanência transitória, não permanente. E isso pode ser um argumento para que ele, pelo menos por 6 meses, enquanto a situação migratória dele não for regulamentada, ele pode ser taxado. Esse assunto ele puxa muitas coisas, porque a UBA ela tem essa mudança de normas a cada tanto tempo, justamente porque ela repudia, a UBA, por exemplo, repudia, isso está escrito. Se você vai ali na sede central do CBC, que é o Ciclo Básico Comum, tem vários cartazes, alguns escritos inclusive à mão, dizendo assim, a UBA repudia a prática de assessoria estudantil, que é a UBA repudia que uma pessoa seja intermediário da matrícula de outrem, já que aquela matrícula ela é irrestrita, gratuita, massiva, inclusive para quem não está com a situação regulamentada. Não precisa. Né? A UBA, você pode entrar na UBA, e isso não mudou, você pode entrar na UBA até com o seu RG. Claro que você, ao fazer o CBC, que é o Ciclo Básico Comum, terminando o CBC, você tem que mostrar que você está com DNI. Uhum. Então, a UBA pede para que você faça a sua radicação. Mas ela repudia que alguém faça essa intermediação. Por isso, é coisa de 3 anos, mais ou menos, a UBA exige que o próprio estrangeiro esteja presente na hora da matrícula, porque as assessorias estudantis, elas botavam pessoas fake, ali dizendo assim, olha, eu sou a Amanda, estou aqui para fazer mas mentira, era outra pessoa, né? Então, enfim, isso aí foram práticas, né, que algumas pessoas de má fé faziam, e a UBA foi tomando conhecimento, e hoje em dia, inclusive, ela pede para que o aluno esteja ali pessoalmente. Agora, esse aluno, em última análise, é uma pessoa que veio de turista há um tempo atrás, deveria ser assim, né? Entrou como turista, gostou da cidade, porque você mora aqui. Você gosta de morar em Buenos Aires? Gosto. Inclusive, antes de morar em Buenos Aires, aqui um depoimento extremamente pessoal, eu fiz um intercâmbio do meu doutorado em 2018, na Universidade de La Plata, e na época eu entrei com visto de turista. Aliás, não é um visto, né? A gente fala visto para facilitar, mas eu entrei com esse direito de permanência por 90 dias, prorrogáveis por mais 90 dias. E na época eu não tirei o visto de estudante, porque foi uma recomendação, inclusive, da universidade. Sabe para que eles pedem o visto de estudante, pelo menos até então? Se você for pleitear a bolsa, se você for pleitear ajuda financeira. Como era uma bolsa do Brasil, que eu já tinha conquistado, e aí eu escolhi a Universidade de La Plata para fazer esse intercâmbio. Eu vim com o visto de turista, eu lembro que na época eu tinha 50 quilos na minha mala, ou seja, turista mesmo eu não era, né? E eu porque 50 quilos você tem até hoje, né? O corpinho não mudou. Ai, que amável. E bom, com essa mala de 50 quilos... E na época eu acho que eu não tinha passagem de volta, porque eu ainda não tinha certeza se depois que acabasse o intercâmbio eu ia ficar. Ninguém tem que ter certeza, essa é a graça. Né? E esse é o direito, né, por sermos Mercosul, de termos esse status especial para a gente ter a permanência e a circulação facilitada. Agora, uma coisa importante de se dizer também é que os advogados que eu entrevistei ponderam um ponto.
O acordo bilateral, ele é maravilhoso em vários aspectos, mas ele tem uma falha, que é uma falha no quesito do ingresso. Ele fala de circulação e livre permanência, mas ele não fala do ingresso. Justamente esse momento em que você tem que se apresentar no setor de imigração. Porém, apesar de ter essa falha, os advogados dizem que isso não é justificativa, não deveria ser uma justificativa. Muito menos usando um termo da que já está em decadência. Exato. A questão da imigração na Argentina, ela é um ponto muito relevante, porque talvez no Brasil não consiga entender, porque a gente não tem essas questões enquanto problema social, político. A gente tem recebe muitos imigrantes, tem essa questão histórica aí da imigração no Brasil, mas a imigração contemporânea na Argentina, ela é muito particular e muito especial. 95% da imigração na Argentina contemporânea é regional, de países limítrofes. Maioria paraguaio, chileno, peruano, venezuelano agora por causa das questões políticas e econômicas na Venezuela. E esse é um ativo que é usado em termos de marketing, inclusive por migrações. Quem já foi a migrações, como eu já fui fazer minha radicação, como você já foi, existem televisõezinhas internas e ali vários imigrantes dizendo como a Argentina recebeu eles muito bem, porque de como é ótimo. É um orgulho para o país. Em tempos anteriores, eu espero que isso siga como um orgulho, de que a Argentina tem uma das melhores leis migratórias do mundo, é referência. Não é à toa que tem tantos russos vindo para cá, fugindo da guerra, né, aproveitando a facilidade migratória para a Argentina e mais, chegando aqui, esses russos fazem não só a radicação, mas eles se naturalizam argentinos, porque ao se naturalizar argentinos, eles conseguem um passaporte com visto para 184 países, né? Coisa que o brasileiro, por que o brasileiro não precisa se naturalizar? Porque não precisa, não tem nenhuma vantagem em termos de ter um passaporte argentino. Nós temos os mesmos acordos que a Argentina tem com o resto do mundo, né? Não seria vantajoso para a gente. Mas, de fato, hoje em dia, com essas restrições, com essa nova mirada, né? Eu acho que é uma nova forma de compreender os direitos, de compreender a própria migração, porque recentemente o governo tem tido uma postura bastante radical, dizendo, obviamente, não estou dizendo que o governo está contra os imigrantes, mas esse discurso que circula, que está sempre associando a imigração à insegurança, à baderna, a narcotráfico, a falta de emprego, a roubar a nossa saúde, a nossa educação, porque esse discurso ele existe e ele não está só no ar, ele está na fala dos políticos. A nossa ministra da Segurança, Patrícia Bullrich, ela disse claramente, né, nas redes sociais, de que alguns manifestantes que estavam fazendo arruaça nos protestos contra a lei ônibus foram presos e, por coincidência, eram chilenos e que eles deviam ir embora do país, serem banidos. E que isso também reforça esse preconceito e essa intolerância com o estrangeiro. E a próprio DNU, né, que é o Decreto de Necessidade e Urgência, que está em vigência, por enquanto, desde o dia 29 de dezembro do ano passado, que só pode ser derrubado pelo Congresso argentino. Enquanto isso, ele está em vigência e ele autoriza, se as universidades assim quiserem, cobrarem mensalidade de estrangeiros que não têm a residência permanente. São muitos, né? Porque todo o Mercosul... Os equatorianos não conseguem, os colombianos... Infelizmente, acho que isso também seria algo que o governo deveria se preocupar. A gente não tem esses dados, né? De quantos se formam, de quantos ficam, porque essa é a justificativa dos que defendem o rechaço aos estrangeiros, de que eles vêm e vão embora. E que eles usam o sistema de saúde público e sucateia, que por isso que não tem insumo. Mas não existe nenhum estudo que prove
que o estrangeiro é o que mais usa o sistema público e é por causa disso que o sistema público está sucateado. O sistema público está sucateado porque o governo é ineficiente e ele precisa arranjar um bode expiatório para justificar a sua própria ineficiência. Não, e esse argumento não faz o menor sentido. Os estrangeiros que eu conheço, no meu canal mesmo eu oriento, e basta ser estrangeiro aqui, a pessoa sabe que pode e deve pagar imposto. Os estrangeiros aqui pagam. O próprio IVA, que é o imposto que mais sustenta as universidades públicas. Todo mundo paga imposto. Todo mundo paga, a partir do momento que paga você está monotributo. consumindo. Qual foi a reação, tanto do governo argentino com essa matéria, se ele se manifestou, e da representação brasileira? O que o Brasil acha de ter cidadãos brasileiros sendo impedidos de entrar na Argentina, sendo que o Brasil tem relações diplomáticas com a Argentina de longa data, com tratado assinado, com um acordo bilateral. Qual foi a repercussão em termos governamentais de um país e do outro? O governo argentino, que eu saiba, não se manifestou oficialmente, né? Ele está se manifestando de acordo com os jornais e os jornalistas que buscam especificamente para comentar e repercutir. O que eles já tinham dito para mim antes da matéria sair é que todos os turistas são muito bem-vindos e que não era uma perseguição, era só cumprindo as exigências que estavam na lei e que até então não eram praticadas. E o governo brasileiro, na época que a gente estava fazendo a matéria, o consulado brasileiro aqui na Argentina confirmou que tinha já recebido denúncias de brasileiros que não foram admitidos no aeroporto de Buenos Aires. Ele se limitou a dizer que os brasileiros que têm interesse em entrar na Argentina precisam averiguar com as autoridades argentinas os documentos necessários. Com a repercussão da reportagem, ontem o Itamaraty se manifestou numa matéria que o UOL também deu em Brasília, dizendo que desde da reportagem tem recebido muitas denúncias de brasileiros que foram impedidos, que está a par dessa situação e que tem conversado com o governo argentino para que os acordos sejam cumpridos. Isso é uma fala muito importante do Itamaraty e o governo brasileiro também reitera, por outro lado, que os brasileiros que queiram entrar na Argentina precisam cumprir com a documentação exigida pelo país. Então, por exemplo, já é uma recomendação do canal e uma recomendação oficial do governo, é uma recomendação, inclusive, do consulado brasileiro que tenha, sim, a passagem de ida e volta, que é a famosa round trip que todo mundo sempre teve, tem que ter. Mesmo que a sua intenção seja morar na Argentina depois, eu costumo dizer que não é lugar, né, para você bater papo na Migrações, né? Meus planos, eu estou pensando em visitar o Teatro Colón, estou pensando em ir no Caminito. Se eu arrumar um namorado argentino, quem sabe eu fique na Argentina. Não é assunto para você falar em Migrações, mas até se sua intenção for ficar, não importa, você tenha a passagem de volta, até é mais econômico, né? Às vezes tem umas promoções. Claro, e se o brasileiro que quiser tirar o visto de estudante, também está no site oficial da embaixada, todo o procedimento para tirar o visto, ele é mais caro. São acho que 300 unidades consulares, que é correspondente ao dólar. Sim, chega a quase a R$3.000 o valor. Agora, pela minha experiência, até de morar aqui e de falar abertamente sobre esses temas no meu canal, se você vier genuinamente com a intenção de fazer turismo, com a passagem de volta, e se aqui a pessoa mudar de ideia. E aí, de repente, aqui tem, eu não sabia que tem universidade pública, nossa, eu posso fazer assim vestibular, porque muita gente não sabe. É um processo, né? É um processo. E aí a pessoa vai procurar fazer a sua radicação, vai fazer o Radex, vai procurar a faculdade, seja público ou particular, sem precisar de ajuda de ninguém. Né? A faculdade gratuita é gratuita, não vai precisar pagar nada. A faculdade particular é só entrar no site e fazer o pagamento, né? Que também atrai muito brasileiro, porque é uma faculdade muito mais acessível financeiramente, né, do que as faculdades particulares no Brasil. E tem a questão da qualidade de vida, do custo de vida, porque o real tem uma vantagem em relação ao peso, isso também atrai muitos brasileiros para morarem aqui na Argentina. Então, isso é uma realidade de um fluxo de nativos dos dois países, para lá e para cá, que existe há muitos anos. E que, bom, voltamos a dizer, para que isso fique bem claro, não é que a norma mudou, a norma não mudou, não tem uma
um DNU específico para isso ou uma mudança na legislação. O que tem acontecido é uma maior rigidez, um maior controle no setor de imigração da Argentina. Agora, isso serve também, eu tenho sido uma voz quase que solitária na internet para dizer o seguinte: se você quer estudar na Argentina, esse não pode ser o seu objetivo inicial, isso tem que ser uma consequência. Né? Então, assim, por pior que seja essa notícia, por pior que isso tenha trazido consequências financeiras, emocionais, enfim, jurídicas para algumas pessoas e para muitas até, né, de acordo com as denúncias de Itamaraty, que isso sirva para que a pessoa, se quiser realmente mudar de país, que é uma experiência tão rica, né? Você mudar de país, passar a ter uma vida diferente, cuidar do próprio nariz, arrumar seu apartamento, enfim, arrumar emprego, aprender outro idioma, toda essa riqueza de experiência, ela vai culminar para que daqui a uns 5, 6 meses ou até mais, um ano, você fala assim, acho que agora eu vou estudar. Esse é o movimento, digamos assim, correto. A pessoa acha, por uma ficção da cabeça dela, que ela pode hoje descobrir que não passou no Enem, amanhã pagar uma assessoria estudantil, se matricular na faculdade argentina no dia seguinte, viajar para a Argentina para na semana seguinte começar a estudar. Não dá certo. Nem tem espanhol para isso. Tem que aprender a falar o idioma. Você é jornalista, já tinha uma experiência na Argentina. Como é que é a sua formação acadêmica? Eu me formei como jornalista no Brasil, na PUC. Isso foi em 2012 que eu formei. Bom, eu trabalho com jornalismo desde 2010. O meu primeiro trabalho foi na rádio CBN. Comecei no rádio, depois passei para televisão, trabalhei em revista, fiz até um pouquinho de assessoria de imprensa e sempre tive muito contato com a América Latina. Tive trabalhos em Cuba e na Venezuela. E eu vim para a Argentina depois do meu intercâmbio de 2018, que eu comentei antes. Eu vim para a Argentina no final de 2019 e cobri as eleições do Alberto Fernandes com o Macri. E, bom, cobrindo essas eleições, eu decidi ficar em Buenos Aires, porque eu tinha me apaixonado pela cidade e também porque fazia muito sentido profissionalmente, já que eu sempre tive esse envolvimento com a América Latina. Comecei fotografando, sou fotógrafa também, e aí, aos poucos, o noticiário internacional foi se apropriando da minha vida e eu me tornei correspondente internacional em 2021. E desde então tenho trabalhado com essa missão, que eu acho que é traduzir a Argentina para o Brasil. Não só a Argentina, também cubro países da região, mas obviamente por eu estar baseada em Buenos Aires, a cobertura aqui é maior. Então essa é a minha realidade no momento. Fiz mestrado, estou terminando o doutorado na Unicamp e meu vínculo então institucional de educação é no Brasil. E nós nos conhecemos justamente em 2019, eu acredito, ou 2020. 2020, um pouquinho antes da pandemia. Uns 2 dias antes da pandemia, nós nos conhecemos, você contou sua história, inclusive você já esteve no canal e comentou na época sobre uma viagem que você fez, aliás, várias viagens, patrocinada por uma empresa de ônibus, já foi a FlechaBus? Foi a Chevalier. A Chevalier. Eu fui pela FlechaBus para o Brasil, mas não foi patrocinada. Mas foi super legal, porque você conheceu a Argentina. A viagem para o Brasil de ônibus foi ótimo. Você conheceu a Argentina também de ônibus, né? Sempre fotografando, ganhou prêmio de fotografia. Também na capital ou foi no interior? Foi. Eu fui premiada com uma foto que eu fiz das avós da Praça de Maio. Isso foi em 2019 e depois com uma foto sobre a pandemia também, que foi uma foto muito interessante, que eu estava em casa e o objetivo era mostrar a pandemia desde uma perspectiva imagética diferente, né, que não fosse as pessoas de máscara e essas coisas assim. Bom, atualmente eu estou como correspondente do UOL aqui em Buenos Aires. Também trabalho, vocês podem me ver às vezes na Rede TV, que é também para onde eu faço alguns trabalhos audiovisuais. E sou fotógrafa no El País. É uma vida de profissional independente, mas que tem vínculos bem marcados.
e o objetivo é sempre estar cobrindo políticas, direitos humanos, cultura e tudo que envolve a comunidade sul-americana. E rebatendo fake news, né? Porque nas suas redes sociais você rebate desde sempre fake news que por um motivo muito doido chegam aos borbotões no Brasil, fake news sobre a Argentina, eu não sei, eu no canal também sempre estou ali defendendo para que as pessoas tenham uma visão mais transparente da Argentina. Eu falo assim, se quando tiver ruim de verdade, eu sou a primeira a sair. Pois é. Né? Pois é. Por que eu vou ficar aqui, né, dizendo, olha, tá tão legal morar aqui, que bacana, olha que bonito, que limpo, que seguro. A gente, inclusive, se sente segura, né? A gente registrou muita fake news na época da pandemia, principalmente. Época de eleição. Época de eleição. Eu recomendo sempre que as pessoas chequem fontes oficiais, jornais com credibilidade, pessoas, né, que tem, igual você, que faz um trabalho excelente também, com credibilidade, para não ser enganada também. E interpretação de texto, gente, porque às vezes parece o óbvio, assim, mas as pessoas estão lendo alguma coisa e elas estão interpretando uma outra coisa que não faz nenhum sentido com o texto que ela tá lendo. Isso aconteceu muito com a reportagem que a gente fez no UOL. As pessoas dizendo, nossa, mudou a lei de imigração na Argentina, não sei o quê. E em nenhum momento isso tá no texto. Nenhuma lei foi mudada, assim. O que a gente volta a reforçar, que houve uma mudança nas práticas migratórias e que isso impactou vários estrangeiros, principalmente brasileiros, e essa é a denúncia que a gente trouxe. Reforçando que não foram só brasileiros, equatorianos, a imprensa do Equador repercutiu muito a expulsão dos equatorianos, foram mais de 20 só em janeiro. E agora a imprensa brasileira também repercutiu. Começou a repercutir. Amanda, você também tem um trabalho muito bonito em relação ao resgate da feminilidade, da visão da mulher se olhar de novo. Esse trabalho ele é feito para turistas que chegam aqui ou é uma coisa que você traz desde sempre? Você tem essa visão empoderada da mulher? Você podia falar um pouco sobre isso? Sim, tem um projeto chamado Se Olhe de Novo, e ele tem como objetivo retratar mulheres da forma mais autêntica e livre possível, que a mulher se veja de uma perspectiva que talvez nem ela pudesse imaginar que seria possível, né, de se ver. O processo do ensaio é um processo de muita diversão, empoderamento. Eu tenho esse projeto porque, bom, eu sou fotógrafa e eu acredito que a imagem, ela transforma muito a nossa percepção sobre a gente, a percepção dos outros sobre nós e a percepção social das coisas. Então, esse projeto eu tenho muito orgulho, assim, eu faço ele onde eu estiver. Hoje eu estou em Buenos Aires, fotografo em Buenos Aires. E regado a vinho argentino, muitas vezes. Exato, até porque algumas mulheres se soltam mais depois de tomarem um pouquinho de vinho, não muito, porque senão o olho fica estranho. O rosto, tipo, né? A expressão cai e não fica bonito para foto, mas é na medida, com música, diversão, é quase como uma sessão terapia também, que eu escuto muitas histórias do porquê que elas chegaram até ali, porquê que o ensaio é importante, e como a gente vive numa sociedade extremamente repressora, assim, porque a mulher, ela tem muitas vergonhas, assim, e o medo às vezes é confundido com vergonha. Na verdade, ela não tem medo, ela tem vergonha, né, desse olhar do outro, desse dedo apontado, ou do que vão pensar de mim, e quando na verdade o meu objetivo é que a sexualidade dela seja um poder dela, assim, que ela possa se apropriar disso, porque quanto mais uma mulher sabe o que ela quer, mais difícil é a domesticação dela, mais difícil vai ser a violência, inclusive, contra ela, porque ela vai detectar que tem alguma coisa errada ali e ela vai poder sair de uma situação abusiva. Qual que você acha que é o papel da imprensa em relação a conscientizar as pessoas sobre os problemas que os imigrantes estão enfrentando aqui na Argentina? Eu acho que a imprensa ela tem um papel fundamental no que se refere à denúncia, a fazer com que algo seja conhecido, porque quando ele é conhecido, ele pode ser reconhecido.
E a gente só combate alguma discriminação, alguma violência, alguma injustiça quando a gente reconhece que ela existe. Então, existe a denúncia social, que não é a mesma coisa da denúncia como uma peça jurídica. A denúncia social, e eu acho que a imprensa ela tem fundamental participação em ser esse porta-voz, porque também tiveram muitas críticas dizendo que a reportagem não escutou fontes oficiais. Além de ser uma mentira, né, é um pouco perverso dizer isso, até porque o jornalismo, ele precisa ouvir fontes oficiais, mas não só fontes oficiais. Existem outras fontes, outras versões que constituem um mesmo problema e que também precisam ser escutados, porque existe uma distância muito grande entre o que diz a lei e o como se pratica a lei. E eu acho que o jornalismo ele tem esse papel fundamental de denunciar, explicar, contextualizar, até para poder pressionar as instituições, os políticos, para que isso que está acontecendo não siga acontecendo. Que de fato aconteceu, né? O Brasil acabou se manifestando através de Itamaraty depois dessa denúncia, que foi também apurada. Eu acho que a imprensa também tem um papel de apurar, de investigar, né, que é fundamental. Isso é fundamental. Mas o jornalista que foi também expulso como falso, ele não chegou a ser expulso, mas ele quase foi expulso como falso turista, o jornalista alemão. Uma das coisas que a gente fala na matéria é que ele não foi expulso porque a embaixada interviu, a embaixada da Alemanha. E ele só teve acesso à embaixada porque, como ele era jornalista, ele tinha contatos com o sindicato dos jornalistas aqui na Argentina, correspondentes que trabalham aqui, e que fizeram pressão na embaixada, e a embaixada interviu. E o que esse cara veio fazer aqui, esse alemão? Ele veio fazer turismo. Ele falou que não veio trabalhar nem nada, porque até perguntaram para ele, né, se ele estava com visto de trabalho. Ele falou, não, eu vim fazer turismo. Ele falou que ele ia viajar pela Argentina, ele ia ficar em Buenos Aires, depois ele ia para outras províncias, acho que Bariloche e talvez Porto Iguaçu, não me lembro. E aí perguntaram os endereços dos amigos que ele ia encontrar. E aí ele passou, só que ele não tinha passagem de volta, porque ele falou, eu vou fazer um tour, depois eu vou pro Brasil, vou para outro lugar, aquilo que a gente estava comentando. Ele falou a verdade, Ele falou a verdade. E aí falaram, não, você não pode entrar, passagem de volta. Ele é falso turista, ele teve que comprar uma passagem de volta para a Alemanha, só que nesse trâmite ele ficou tentando se comunicar com as pessoas influentes, que conseguiram acesso à embaixada, e depois de 10 horas no aeroporto, ele comentou, né, que ficou 10 horas no aeroporto, teve que assinar vários documentos, um que era falso turista, depois outro que dizia não é mais falso turista. É a tal da declaração jurada, foi super importante você lembrar disso, porque a declaração jurada, ele é um instrumento legal argentino, que ele não faz parte de um processo jurídico, ele é prévio, ele é como se fosse a nossa declaração de próprio punho, né? Então a declaração jurada, ela é uma declaração em papel do que a gente chama de boa-fé. Então, assim, você tem a boa-fé de falar tal coisa. Então, você tem uma declaração e você assina embaixo que aquilo é verdade. Então, algumas pessoas, por exemplo, precisaram assinar essa declaração jurada de que, sim, de fato, eram turistas. E prometendo que elas não iam agir de uma maneira diferente. O que é um absurdo, porque eu posso entrar genuinamente como turista e no meio do caminho mudar de ideia. E falar, não, agora eu quero morar. E aí? Pode. Né? Então, Amanda, quero te agradecer. Espero que a gente se veja novamente aqui no canal. É sempre um prazer receber suas notícias. E quando você tiver alguma outra denúncia, ou fake news, ou uma bomba para divulgar, me fala que a gente faz eco por aqui também, tá bom? Obrigada, querida, pelo espaço e por toda a repercussão aí que a gente tá, acho que, prestando um serviço às pessoas que vão acompanhar o vídeo. Se você gostou da nossa entrevista, comenta, por favor. Se você quiser fazer alguma pergunta, eu posso responder em live também. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.